Para mim é um prazer estar novamente com os irmãos. Confesso para os irmãos que a área da teologia sistemática, onde se encontra mais propriamente a escatologia, eu devo confessar aos irmãos que não sou muito afeito a ela. Eu prefiro teologia bíblica e exegese, né? Leciono teologia sistemática já há algum tempo, mas eu vou dizer porque não gosto muito de teologia sistemática. Eu não gosto muito de teologia sistemática justamente por conta dessa palavra, sistema. Que é muito quer dizer, tudo que eu vou dizer, você não precisava de estar aqui para ouvir. Se você tivesse curiosidade um pouquinho, você leria um livro de teologia sistemática, e eu falaria tudo, e ele falaria tudo, e você não precisaria me ouvir. Porque dentro dessa área da teologia sistemática, as coisas já estão quase que estabelecidas no sentido pleno. É muito difícil você trazer algo de novo nesta área. Aliás, se trouxer algo de novo, a gente desconfia que é heresia. A gente fica desconfiado. O camarada está falando umas coisas ali que não dá muito... Não está batendo com o que a gente vê aqui. Então, por exemplo, se você quiser se aperfeiçoar muito em escatologia, você pode ler Luiz Berkoff, teologia sistemática. Pode ler Charles Hodge, teologia sistemática. Você pode ler Wayne Grudem, também teologia sistemática. Você pode ler Abraham Kuyper, e assim sucessivamente. Você tem inúmeros, até o George Eldon Led, né? Você pode ler também, não tem nenhum problema, tá? Se você for um pouquinho curioso, pega a sua Bíblia de Genebra, também vai lá e vai achar basicamente os resuminhos lá. Portanto, eu não vou dizer nada de novo, vou apenas repetir aquilo que as pessoas estão acostumadas a ouvir ou a ler quando são estudiosas, tá bom? Se você esperava ouvir alguma coisa nova do pastor Zilmar, já decepcionei, tá bom? Na última vez que eu pude falar a vocês, no ano passado, na mesma semana teológica, nós falamos sobre a introdução ao padrão estrutural de narrativas bíblicas. E vamos dar uma volta rapidinha no que nós dissemos para dizer, a guisa de introdução, à nossa palestra. Eu disse naquela ocasião que cada literatura tem uma maneira própria de se interpretar, uma maneira específica de se fazer interpretação. Se nós tivéssemos um tempo maior para a palestra, talvez fosse melhor que nós pegássemos o texto que foi lido, o Apocalipse 20, e fizéssemos uma exegese desse capítulo, uma hermenêutica desse capítulo, mostrando como deve ser interpretado o Apocalipse 20. Mas a palestra que foi me confiada foi as visões do milênio. Então eu vou falar o que as pessoas entendem acerca do milênio sem especificamente fazer uma introdução, uma interpretação básica do capítulo 20. No decorrer do nosso estudo, vocês perceberão claramente qual é a nossa posição. Vai ficar claro. Mas você vai ser chamado a conhecer as posições e ficar à vontade para escolher dentro da Bíblia o que você pode pensar a respeito desse assunto. Mas antes disso, eu gostaria de colocar você de pé para que nós pudéssemos orar a Deus, porque até agora eu só fiz a introdução do assunto. Eu vou convidar para essa oração o Diego, por favor. Meu Pai, nós precisamos da instrução do Senhor, Pai, para conhecer o que o Senhor revelou para nós, Pai. Para que isso venha a ser a base da nossa fé, Pai, para que a gente se firme na verdade do Senhor revelada, Pai. Nós precisamos tanto da Tua instrução, para a gente aprender como Te agradar, Pai, como viver de uma forma que o Senhor vai cumprir os Teus propósitos na nossa vida. Peço que o Senhor, por essa palestra, nos instrua hoje, Pai.
de uma forma clara as verdades que o Senhor revelou para nós, Pai. Faça assim, fale através do pastor Zilmar e nos abra o entendimento para compreendermos, Pai, o que o Senhor quis deixar claro para nós e nos edifique hoje assim. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Diego. Academia, por favor, está lá. Vamos começar desses pontos para entender bem a questão. Em primeiro lugar, eu quero tocar nesse primeiro ponto, aquilo que nós cristãos pensamos acerca do reino de Deus. Existe pessoas que fazem uma diferenciação entre reino de Deus e reino dos céus. Dizem que reino de Deus é uma coisa e reino dos céus é outra. Reino dos céus poderia ser a configuração de um reino messiânico na terra, enquanto o reino de Deus seria o domínio de Deus sobre todas as coisas. Basicamente estão ali alguns textos bíblicos que falam a respeito do reino de Deus. E com esses textos que estão ali, eu quero mostrar a você que reino de Deus e reino dos céus são duas palavras que são colocadas como sinônimos. O evangelista que mais utiliza a palavra reino dos céus é o evangelista Mateus, enquanto que os outros evangelistas usam a palavra reino de Deus. A explicação básica para isso aí é que o nome de Deus para o povo de Israel era um nome quase que sagrado, era o famoso tetragrama, isso que você entendeu aí. As 4 letrinhas, pronto. Ficou difícil para falar, vai desse jeito. As 4 letrinhas consoantes que compõem o verbo ser, que é o nome de Deus. Então o judeu tinha muito apreço por esse nome, ele não costumava pronunciar esse nome. No Evangelho de Mateus tem pouquíssimas ocorrências da palavra reino de Deus. Se você pegar sua Bíblia aí e der uma lidinha, vocês trouxeram Bíblia, né? Quem trouxe a Bíblia, levanta a mão aí. Isso, então veja lá. Vamos ler apenas 2 versículos, para que a gente não ocupe muito tempo nessa parte introdutória. Alguém leia para a gente aí Lucas 13, versos 18 e 20. Por favor, leia com voz alta, bastante forte, para a gente ouvir. Isso, tá bom. Esse é Lucas falando. Alguém pega Mateus, que eu devo ter colocado lá alguns textos de Mateus. O Mateus 13 e 11. Mateus capítulo 13, verso 11. Pode ler, gente, por favor. Um de cada vez, está indo todo mundo ao mesmo tempo aí, não está dando para ouvir. Isso, tá bom. Você já viu que Mateus fala reino dos céus. Dê uma olhadinha em Marcos também, Marcos 4, verso 11 também. Depois você pode fazer esse exercício na sua casa e verificar se eu estou com razão ou não. Pode ler, quem achou pode ler. Isso, está vendo? Você observa claramente que Mateus fala reino dos céus e Lucas e Marcos fala reino de Deus. Marcos e Lucas, os 2 evangelhos, foram direcionados a pessoas que eram diferentes das pessoas a quem Mateus direciona o seu evangelho. Mateus escreve o seu evangelho especificamente aos judeus, enquanto Marcos provavelmente aos romanos, e Lucas tem o seu evangelho direcionado possivelmente a uma pessoa chamada Teófilo, que com esse nome só poderia ser grego ou parente de algum grego ou qualquer coisa desse tipo. Os gregos, bem como os romanos, não tinham nenhum problema com a palavra Deus e não nutriam a mesma dificuldade em pronunciar a palavra Deus como o judeu nutria. O judeu tinha um respeito todo especial com essa palavra. Essa palavra aparece primariamente em Êxodo, quando Moisés encontra-se com Deus e Deus dá a determinação a Moisés para que ele vá falar a Faraó. E ele então pergunta, em nome de quem que eu vou? Então Deus fala para Moisés, olha, você diz que eu sou te enviou. Então,
Eu sou seria o nome de Deus, representado no verbo ser. A mesma palavra que Jesus Cristo depois usa no Evangelho de João para dizer: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou isso, eu sou aquilo. E é por essa razão que os judeus então ficaram muito indignados com Jesus Cristo. Porque ao pronunciar esse verbo a si mesmo, Jesus Cristo estava dizendo assim: eu sou Deus, eu sou a luz do mundo. Então isso causou nos judeus uma revolta muito grande. E a acusação dos judeus para Jesus Cristo foi justamente essa, né? Ele se passa por Deus, blasfêmia, né? Tá certo? Então, o termo reino de Deus, de acordo com os evangelhos, e reino dos céus, referem-se ao mesmo domínio que Deus tem. É a mesma coisa, não são duas coisas distintas. Existe uma corrente de pensamento que acha que o reino de Deus é uma coisa e o reino dos céus é outra coisa, e que o reino de Deus seria o domínio de Deus no sentido pleno, e o reino dos céus seria um reino milenar de Deus na face da terra. O reino dos céus seria o reino messiânico de Deus aqui na terra. Esse é um pensamento que algumas pessoas têm. Biblicamente nós não temos assim dados para dizer assim: olha, de fato, o reino dos céus é diferente do reino de Deus, porque se você fazer o exercício que eu estou pedindo, você vai perceber que a mesma parábola que Mateus usa para reino dos céus, Lucas e Marcos usa referindo-se ao reino de Deus. Portanto, Deus, reino de Deus e reino dos céus são dois termos intercambiáveis, referindo-se a uma realidade plena. O apóstolo Paulo, em relação ao reino de Deus, diz duas coisas que eu acho interessante. A primeira delas está em Romanos capítulo 14, verso 17. Alguém lê para a gente? Eu sei o texto de cor, mas eu prefiro que você leia. Pode ler para a gente, por favor. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o quê? Nós percebemos aí que quando nós oramos o Pai Nosso, venha a nós o teu reino, nós estamos querendo dizer assim: olha, que venha a nós a justiça, a paz, não é? Vinda da parte do Espírito Santo, alegria no Espírito. O conceito de que reino de Deus é algo político, é algo humano, é um conceito que foi desenvolvido em Israel a partir do momento em que eles voltaram do exílio, quando tiveram que reconstruir o templo e a cidade, por volta do ano 539 a.C., quando Ciro decreta aos judeus que voltem, através de Esdras e Neemias, a reconstrução da cidade. E ali então começa a se ter uma ideia de que o reino deveria ser restaurado politicamente. Isso vai gerar, desde essa época até a vinda de Cristo, um crescente pedido, um crescente clamor no meio do povo de Israel, para que se tivesse um reino político, para que se tivesse um reino. Quando os israelitas enxergam Jesus Cristo, eles enxergam Jesus Cristo como se fosse alguém que veio para instaurar e colocar um reino político. Tanto é assim que alguns deles queriam inclusive pegar da espada para defender a Jesus Cristo. Esse é um conceito que cresceu nessa época. Se você pegar a Bíblia, você não perceberá esse conceito na Bíblia, esse conceito de que o reino é político. Você terá, quando muito, alguns textos em Isaías, como Isaías 65, por exemplo, e Daniel capítulo 12, alguns textos que sugerem um domínio de Deus, mas não especificamente um domínio político, tá certo? Se você olhar também, o apóstolo Paulo no versículo seguinte, o Efésios 6, 12, todo mundo conhece de cor esse texto, fala que a nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Então a ideia que Paulo tem é que reino de Deus é algo espiritual que acontece na vida do cristão. Se você pegar os evangelistas, você perceberá que também isso acontece nos evangelhos. Lucas, por exemplo, não sei se coloquei ali, mas se não coloquei, cito de cor, agora coloquei. Lucas 17, versos 20 e 21, acho que é isso mesmo. Alguém lê para a gente aí.
Lucas 17, 20 e 21. Isso, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui, ou ele ali, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Reino de Deus refere-se, evidentemente que nós poderíamos traçar aqui uma outra discussão a respeito do reino geral de Deus, o domínio total de Deus desde a humanidade. A pergunta poderia ser essa: onde é que Deus não reina? Onde? Onde Deus não reina, gente? Não existe local onde Deus não reina. Deus reina até no inimigo, até sobre o diabo. Ele é Deus sobre todas as coisas, então todos estão debaixo do domínio dele. Quando nós falamos em reino de Deus aqui, nós falamos de um caráter específico do domínio de Deus, espiritualmente falando. Veja bem que Lucas está dizendo assim, olha, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele aqui, ele ali. Ele é justiça, ele é alegria, ele é paz no espírito. Quando Jesus Cristo foi interrogado por Pilatos em João, Pilatos pergunta para Jesus Cristo se Jesus Cristo era rei. E Jesus Cristo dá uma resposta muito interessante que quase ninguém presta atenção nela. A resposta foi assim: eu para isso nasci, eu para isso vim ao mundo. Então Jesus Cristo veio para ser rei. Só que imediatamente ele emenda a fala e diz assim: a fim de dar testemunho da verdade. Quer dizer, a pergunta de Pilatos é se Jesus Cristo era rei que iria dominar politicamente, porque esse era o medo de Roma, esse era o medo do Império Romano, esse era o medo dos imperadores. Então a pergunta é: você então é rei? Ele fala: eu nasci para isso eu vim ao mundo. Agora ele dá o caráter do reino dele, a fim de dar testemunho da verdade. Então o reino de Deus é alegria, é justiça, é paz no espírito, é um reino de verdade, é um reino espiritual que você não vê aqui e nem vê ali. Mas é o domínio que Deus exerce sobre os corações daquelas pessoas que entregam-se deliberadamente a Ele. Eu queria trazer esse pequeno introdutório a respeito do reino de Deus, porque para você compreender bem, depois das questões do milênio, você primariamente tem que conhecer bem o que a Bíblia diz a respeito do reino, porque diz lá no capítulo 20 de Apocalipse, que reinarão com ele os 1000 anos, tá certo? Segunda coisa que eu preciso falar para você, é que o capítulo 20 do Apocalipse não pode ser entendido aleatoriamente ou especificamente. Ou seja, você não pode tirar o Apocalipse 20 de todo o escopo do Apocalipse. Ou seja, o Apocalipse 20 está dentro de uma estrutura de linguagem que vem sendo desenvolvida até chegar aí. E aí então começam os problemas, porque nós temos várias maneiras de se interpretar o Apocalipse. É claro que eu estou passando isso por alto para chegar lá no milênio, viu, gente? Não estou fazendo nenhum estudo aprofundado disso, porque se eu começar a falar sobre o preterismo, por exemplo, aqui, eu vou ficar 1h e 40 minutos falando desse assunto. Então, nós já estamos na reunião do presbitério, né? Eu não posso fazer aquele sermão todo. Tá certo? Então, nós temos algumas visões do Apocalipse que eu vou dar para vocês. Todas as visões que estão aí apresentam algum fundo de verdade. E todas as visões que estão aí apresentam vários problemas também. A primeira corrente que eu coloco aí é o preterismo. E como está escrito ali, essa corrente, o preterismo, entende que os eventos do Apocalipse, eles foram circunstanciais para a sua época. E todos eles então se cumpriram na época dos apóstolos. E o que nós podemos fazer então é pegar esses textos e usá-los espiritualmente para a nossa vida hoje. Mas os eventos em si já se cumpriram. Por isso é chamado de preterismo. Nós sabemos que a palavra preterismo vem de pretérito, que significa passado, não é? Então, o preterismo seria a corrente que busca interpretar o Apocalipse com base naquele contexto histórico. Eles têm alguma base para falar sobre isso, porque
as igrejas da Ásia, descritas no livro de Apocalipse, eram igrejas daquela época. Os problemas que eles estavam enfrentando eram os problemas que João cita no livro de Apocalipse. As perseguições que eles sofriam também poderiam ser achadas lá. Os selos e os decretos pelos quais é descrito no Apocalipse, as trombetas, servem de avisos, inclusive, para aquele povo lá. Portanto, antes de taxá-los, olha, os preteristas são hereges, você precisa perceber que eles têm algumas coisas que batem bem, né, que funciona direitinho. Aliás, toda a profecia bíblica, ou toda a palavra bíblica, servia justamente para o contexto em que ela estava sendo escrita. Caso contrário, não haveria sentido nenhum se escrever para igrejas que não fossem entender nada. Está me entendendo? Está entendendo o raciocínio? Quer dizer, se Deus tivesse mandado o Apocalipse para pessoas que fossem entender o Apocalipse só daqui 3.000 anos, para que esse Apocalipse seria endereçado às igrejas da Ásia, igrejas que eram reais naquela época? Está vendo? Então, existe no preterismo algo que você pode puxar, algo que você pode pegar. Principalmente o estudo do contexto, o estudo de quem eram os, por exemplo, vou citar alguns casos em Apocalipse, por exemplo, quem eram os nicolaítas, que é citado em uma das cartas, quem eram os efésios, da carta a Éfeso, quem era, por exemplo, aqueles que foram mortos e decapitados por causa do amor de Jesus Cristo, que está no capítulo 20, por exemplo. Você só sabe dessas coisas se voltar lá no tempo e verificar quem eram essas pessoas. Eu tenho estudado com a minha igreja o livro de Apocalipse já faz 4 meses. 4 meses que nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Nós estamos hoje, essa semana, última semana, nós estudamos o capítulo de número 16. Né? Quer dizer, é estudo para longo tempo. Se for tratar mesmo do assunto como tem que ser tratado, é estudo para longo tempo. Então está aí a corrente preterista básica, basta dizer isso para vocês a respeito dessa corrente. Outra corrente de interpretação do Apocalipse é o historicismo. O historicismo entende dessa forma aí, entende que o livro do Apocalipse é uma predição da história geral da igreja. Quer dizer, o historicismo diz assim, olha, as coisas descritas no livro de Apocalipse acontecem desde a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, até a segunda vinda de Cristo. Basicamente descreve os eventos históricos, inclusive às vezes relacionam alguns eventos históricos, como por exemplo Hitler, guerra, perseguições religiosas, como sendo ou fazendo parte daquelas descrições de selos e decretos e trombetas do livro de Apocalipse. Como eu disse, também tem certo sentido. Porque a Bíblia não é um livro que você interpreta só para uma ocasião. É um livro que você interpreta para todas as ocasiões. Também não faria sentido nenhum se Deus tivesse dado o livro de Apocalipse somente para as igrejas da Ásia. Para que leríamos então o livro de Apocalipse hoje? Se era só para eles. Então não pode ser só preterista. Tem que ter alguma coisa de histórico. Tem que ter alguma coisa no livro de Apocalipse que você pode, ou que você possa, melhor dizendo, pegar para si mesmo hoje. Entendeu? Então, faz sentido, né? Não tem nenhum problema. Problema é se nós pegarmos a visão histórica e dizer assim, o livro de Apocalipse é só história. Aí nós temos algum problema, porque o livro de Apocalipse não é só história. Tem revelações, tem profecias, né? Tá certo? Próximo, futurismo. Ao contrário do preterismo, é o futurismo. Futurismo é uma visão do Apocalipse que acha que as visões de Apocalipse eram revelacionais para os fins dos tempos. Que a profecia dada àquela igreja deveria ser cumprir somente perto da vinda de Cristo. Normalmente, eu não sei se tem aqui, mas se tem, infelizmente, vou ser obrigado a falar, os neopentecostais pensam assim, né? São futuristas, acham que isso só deveria acontecer lá para o futuro, e como nós já estamos nessa época de futuro, pensam eles, está vendo? Está se cumprindo agora. Não cumpriu lá, mas está cumprindo agora, dizem eles. Né? Também tem alguma coisa de bom nessa corrente. Porque de fato o livro de Apocalipse era para aquele tempo, é histórico, mas tem alguma coisa que a gente só vai perceber no futuro mesmo. Por exemplo, a vinda de Cristo.
né? O juízo descrito no capítulo 21 e 22 do Apocalipse é coisa futura, não está no presente, né? Nós podemos compreender agora, mas só vai acontecer lá no futuro, porque senão nós estaríamos já na vinda de Cristo, no dia da vinda dele, e você nem sabe que dia vai ser, tá certo? Para aí um pouquinho no idealismo. Esse método interpretativo não busca o cumprimento, olha lá que bonito, esse aí, ó. Não busca o cumprimento exato dos símbolos e profecias apocalípticas. O conteúdo do livro consistiria numa representação do conflito espiritual entre o reino de Deus e os poderes diabólicos, de modo que do Apocalipse extrairiam princípios para guiar a igreja em sua batalha espiritual, qualquer que fosse a época. E pelo que eu comecei, e pelo andar da minha carruagem, vocês já perceberam que essa é a minha posição, né? Esse é o meu entendimento do livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse ele é um livro profético, ao mesmo tempo que é um livro de instrução à igreja todo o tempo. Ao tempo em que ele descreve eventos que são históricos, mas esses eventos são também preditivos no sentido de mostrar para a gente a relação que há entre nós e o mundo. Eu penso que seja por aí a interpretação do livro de Apocalipse. Bom, então, pelo que vocês perceberam, esse posicionamento de se entender o livro de Apocalipse de uma forma idealista é a posição que mais me agrada, embora não descarte, e aí a minha fala foi justamente essa, embora não descarte as opiniões dos outros pontos de vista, tá bom? Bom, dentro desse ponto de vista idealista, nós encaixamos o capítulo 20 do Apocalipse, do qual nós devemos falar um pouquinho daqui a pouco. Bom, a terceira coisa que eu preciso explicar para vocês antes de chegar nas visões do Apocalipse é o seguinte: é a maneira com a qual, ou pela qual, o livro do Apocalipse foi escrito. E aqui nós temos um problema muito sério, porque a literatura chamada apocalíptica, a maneira de escrever o Apocalipse não é uma maneira óbvia de profecia. Algumas pessoas encaixam o livro Apocalipse no livro de profecia, e não é a mesma coisa. A literatura apocalíptica, ela floresceu e ela cresceu depois da volta do povo de Israel do exílio babilônico. Enquanto que os profetas funcionaram enquanto os reis estavam funcionando. São duas coisas muito distintas. Quando o povo de Israel voltou do exílio, o desejo do povo de ter novamente um templo, de ter novamente um culto, de ter novamente o seu reino restaurado, à semelhança da época de Davi e Salomão, fez com que o povo de Israel redigisse documentos de uma maneira totalmente diferente. Se você ler uma Bíblia que não seja a Bíblia evangélica, uma Bíblia católica, por exemplo, você vai ter alguns livros estranhos. Por exemplo, o livro de Judite, o livro de Macabeus, livros de sabedoria, né? Tobias. E ao ler esses livros, você vai perceber que há uma coisa muito fantasiosa, que eles querem uma coisa muito gloriosa, que eles imaginam anjos, imaginam um montão de coisas fazendo intervenção em cima deles. Forte nota escatológica. Todos os apocalipses gerados nessa época, eles vieram com essa nota, com essa entonação. A qualquer momento nós queremos que o rei venha. A qualquer momento nós queremos que esse reino se dilua. A qualquer momento nós queremos que o rei implante o seu reino na terra. E foi esse conceito que floresceu a partir do ano 539, quando o povo judeu veio do exílio para novamente colocar o seu estado. Se você sabe um pouquinho de história, você sabe que o reino e o estado de Israel só foi colocado como estado mesmo depois de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que as Nações Unidas se reuniram e falaram: agora os judeus terão um estado. Antes disso, desde 539 até aí, os judeus foram dispersos num movimento histórico chamado diáspora.
em que eles foram dispersos para tudo quanto é canto. Se você ler a Bíblia, você vai achar uma coisa curiosa em Atos capítulo 2, quando fala sobre os dons de línguas, fala que estavam habitando em Jerusalém naqueles dias, judeus e homens piedosos vindos de todas as partes da terra, do Ponto, de Cirene, da Cilícia, de Roma, eram todos judeus, mas viviam fora de Israel, por conta da perseguição. Bom, a literatura apocalíptica insere-se dentro desse contexto. Você só consegue entender bem Apocalipse 20 e as questões do milênio se você entender isso. A questão do reino de Deus, é preciso entender. As visões do Apocalipse, é preciso entender. A literatura apocalíptica, é preciso que você entenda. Tá bom? É dentro desse jeito, é desta forma que você vai ler o livro de Apocalipse. Muito bem. Como é que está ali? O gênero literário apocalíptico foi se formando. Como é que está lá? Foi lento. Eu queria chamar a atenção do irmão para que você perceba algumas coisas. Vocês já leram Daniel? Quem nunca leu o profeta Daniel aqui? Todo mundo já leu, então todo mundo já sabe. Daniel é um livro profético, não é? Do capítulo 1 de Daniel até o capítulo 11 de Daniel, conta as profecias de Daniel para a sua própria época. Quando chega no capítulo 12 de Daniel, diz lá que teve uma guerra do arcanjo Miguel. E aí insere uma questão de tempo do fim. Capítulo 12 para frente, você percebe claramente que a forma literária, a estrutura literária não é mais profecia. É uma literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica ela foi desenvolvendo assim, paulatinamente, lentamente, até chegar na época de Jesus Cristo, ou na época pós-Jesus Cristo também, tá certo? Lá vem então as visões do milênio. Dentro desse ponto de vista, a gente vai entender o milênio como algo simbólico, como algo que não é literal. Mas as visões do milênio vai depender especificamente de como você entende a literatura, ou de como você entende o reino. Porque se eu entendo que Apocalipse faz parte de uma literatura que tem muito de simbólico, que tem muito de representativo, que é uma literatura própria, eu vou entender que milênio pode significar ou simbolizar algo. Mas se eu entender que não, que é uma profecia comum, eu entendo que é literal e é assim mesmo, milênio é 1000 anos. Não é? O melhor jeito de você entender isso é depois lendo na Bíblia, o que a Bíblia fala de 1000 anos. Mas por hora vamos parar por aqui, para a gente entender só as visões do milênio. Então a primeira visão do milênio que eu quero apresentar para vocês é a chamada amilenismo. O que é o amilenismo? O amilenismo é a corrente bíblica que descreve a história da igreja desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Começando com os primeiros versículos, quando Jesus Cristo é entronizado e tem domínio da igreja, e terminando com o juízo divino no capítulo 22. Então, o amilenismo, por favor, Verônica, mais para frente para a gente ver aí a representação. É a posição mais simples. Eu devo dizer a vocês que essa figura não é minha, e essa está no livro do Wayne Grudem. Então essa é bem mais simples. Então o que está dizendo aí? O que eu estou dizendo? Estou dizendo que o milênio não é literal e não há nenhum milênio futuro. Que Apocalipse 20, de 1 a 6 e em diante, descreve o momento atual. Descreve o momento em que Satanás está amarrado e a igreja tem livre acesso para pregar o evangelho. Descreve o momento desde que os primeiros cristãos foram decapitados, até a vinda de Cristo. E quem reina hoje? Os cristãos já estão juntamente com Deus nos céus, aqueles que foram mortos e decapitados. Se você ler o capítulo 20, você pode, e tem a chance de ler novamente aí, vocês já leram, mas não custa nada dar uma olhadinha de novo, né? Abra sua Bíblia no Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo.
Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também, ou ainda, as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoravam a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e estarão reinando ou reinarão com ele os 1000 anos. Então, o livro de Apocalipse descreve esse período como o período do domínio da igreja. Ao mesmo tempo que tem o domínio da igreja, tem também a briga de Satanás contra, porque Satanás está amarrado, mas não está totalmente manietado, né? Alguns textos poderiam ser utilizados para essa proposição. Primeiro deles é que a Bíblia fala apenas de 2 ressurreições. A Bíblia não fala de mais de uma ressurreição. A Bíblia fala que aquele que passou da morte para a vida, ganhou a primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem poder. O apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de Efésios que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E a palavra de Deus descreve o novo nascimento como uma ressurreição. Quando Jesus Cristo encontra-se com Nicodemos, fala: importa-vos nascer de novo. Então, primeira ressurreição para um amilenista é quando uma pessoa sai das garras de Satanás e vai para o império do Senhor Deus. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, porque o homem morre 2 vezes, né? Morre fisicamente e espiritualmente. Fisicamente é a primeira, mas se ele for ressuscitado por Deus na pessoa do Espírito Santo, então a segunda morte não tem poder sobre ele. O Apocalipse capítulo 21 verso 8 diz que a segunda morte é ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Portanto, o amilenista diz, está vendo, esse período é um período que a igreja, através do poder de Deus, do Espírito Santo, consegue muitas coisas. As portas do inferno não prevalecem contra ela, porque Satanás está de tal forma impedido por Deus, de ter o mesmo livre acesso que ele tinha no Antigo Testamento para seduzir as nações. Também poderia ser utilizado aquele texto que Jesus Cristo, Mateus 12, versos 20 em diante, conta a história de Jesus Cristo expulsando o demônio de uma pessoa, e os judeus acusam Jesus Cristo de ter expulsado o demônio pelo poder de Beelzebu, né? E Jesus Cristo fala assim para ele assim: se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, então o reino de Beelzebu está dividido em si mesmo. Mas se eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo, certamente é chegada sobre vós o reino de Deus. E ele então conta uma história muito interessante. Ele fala assim: ou como pode entrar um homem na casa do valente sem primeiro amarrá-lo, depois lhe saquear a casa? A palavra usada lá na língua original para amarrá-lo é a mesma palavra usada aqui em Apocalipse para amarrá-lo. Então, o amilenista fala assim, está vendo? Quando Jesus Cristo veio, ele cerceou Satanás, amarrou Satanás, e Satanás está preso e só vai ser solto lá no finalzinho, pertinho da vinda de Cristo, quando ele vai tentar implementar todas as armas para derrotar o povo de Deus. Mas aí então, Jesus Cristo vem como aquele leão de Nárnia, e com o sopro da boca dele, né, derrota o inimigo. Aliás, quem escreveu as crônicas de Nárnia era milenista, né, C.S. Lewis, né? Tá aí então, o que acontece? Termina esse período, e Jesus Cristo vem, ressuscita-se os mortos, julga-se os mortos, cria-se novo céu e nova terra. E aí então os cristãos vão desfrutar do prazer de estar com Deus, enquanto os inimigos serão punidos. Aí está a corrente amilenista, é a mais simples de todas. Pode passar, por favor? Pode passar diretão, que eu já falei que tu tinha que falar, se vai logo para outra corrente. Pronto. Está aí o pós-milenismo. O pós-milenismo tem de igual ao pré-milenismo, ou ao amilenismo, uma coisa simples. Eles entendem que o reino de Deus é implementado também pela ação da igreja na terra.
Eles entendem também que quando Jesus Cristo voltar, vai julgar todo mundo e vai mandar a gente para o inferno e vai mandar a gente para o céu. Estou falando um termo bem simplesinho para vocês, sem colocar nenhum termo técnico aqui. Tá? A diferença básica do pós-milenismo para o amilenismo é que eles pensam que o reino de Deus será colocado aqui na terra à medida que o evangelho for crescendo, aumentando, de tal forma que o mundo se torna cristianizado, de tal forma que existirá um período na terra de paz, de prosperidade, em que as nações se entenderão, e então será esse reino implantado aqui na terra. Também um período que não se sabe qual o tempo. Um texto muito usado pelos pós-milenistas, além desses que já foram citados, é aquele texto que fala da parábola do fermento, que o reino de Deus é como fermento, que vai crescendo. Também aquela outra parábola que fala da hortaliça, né? Que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que é pequenininho, vai crescendo, tá vendo? Então isso dizem os pós-milenistas, acontecem na terra. O pós-milenismo floresce muito em épocas em que a igreja está em despertamento espiritual, nos grandes avivamentos, e também na época da Revolução Industrial, quando parecia que o mundo ia experimentar uma nova era de crescimento, de justiça, de paz. Então o pós-milenismo floresceu muito nessa época. Um dos autores que eu citei aqui a respeito de teologia sistemática, o Charles Hodge, é pós-milenista. O outro que eu citei, o Berkhoff, é amilenista. Certo? Autores de nome, autores de renome, tá certo? Então, a diferença básica do pós-milenismo para o amilenismo é essa, que o pós-milenismo entende que vai ter julgamento, que vai ser uma vinda só de Cristo, que Jesus Cristo vai ressuscitar, todo mundo vai ressuscitar, os salvos vão com ele, mas que vai haver um período na terra em que o evangelho será supremacia. Particularmente eu não acredito nisso, mas tem gente que pensa assim. Pode passar para frente, por favor? Vamos para outra corrente. O pré-milenismo, nós temos dois tipos de pré-milenismos. O pré-milenismo clássico entende que nós estamos vivendo a era da igreja, está vendo? Jesus Cristo retorna, ressuscita-se os cristãos, e então Jesus Cristo faz o juízo dos cristãos, vamos dizer assim, o julgamento, e aí Jesus Cristo volta imediatamente, naquele momento, e inaugura 1000 anos de paz na terra, onde nós cristãos estaremos aqui na terra, reinando com Ele. Alguns pré-milenistas clássicos entendem que esses 1000 anos são literais, 1000 anos de verdade. Outros entendem que esses 1000 anos serão apenas um período, assim, indeterminado, que nós não sabemos. Não importa, eles entendem que a vinda de Cristo acontece antes do milênio, por isso é chamado pré-milenismo. E aí então tem aqueles 1000 anos de paz na terra, só depois desses 1000 anos é que se ressuscitam os ímpios, então Deus julga os ímpios, faz novos céus e nova terra. Prestaram atenção na diferença? Então, haveria que ter a primeira ressurreição aqui dos cristãos, e uma segunda ressurreição dos ímpios, distantes uma da outra 1000 anos. Um texto muito usado por pré-milenistas é o texto de Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 em diante. Esse texto é usado por pré-milenistas para dizer que acontece a ressurreição dos salvos, o arrebatamento dos salvos, e imediatamente nós estaremos para sempre com o Senhor reinando 1000 anos aqui na terra. Depois tem juízo dos homens ímpios, depois desses 1000 anos, que seria quase que uma preparação dada para nós aqui na terra, para depois desfrutarmos o céu com toda a plenitude. Inclusive, já vi pré-milenistas dizendo isso, tem aqui um ensaio primeiro, para depois ir para o céu com toda a plenitude. Basicamente, eu não concordo com isso, porque o texto não diz isso, o texto diz de pessoas que serão ressurretas, e nós veremos essas pessoas na mesma hora com o Senhor. O texto fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, no sentido de a gente poder vê-los, e não no sentido de passar 1000 anos. Diz aqui o texto, olha, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles. Prestou atenção? Ora, eles ressuscitam, nós vivos não vamos passar pela morte, aqueles que estiverem vivos. Aliás, deixa eu tirar aqui uma dúvida dos irmãos. Eu já vi gente pregando na igreja de que tem uma coisa que ninguém pode escapar, é a morte, e é mentira. Tem coisa, e tem gente que vai escapar da morte. Tem gente que vai escapar da morte. Por favor, pastor, não pregue na sua igreja que uma coisa da qual ninguém escapa é a morte, porque tem gente que vai ficar para Jesus Cristo vir aqui, e quando Jesus Cristo vir, ele vai ser transformado, e não vai passar pela morte, portanto, tá certo? Paulo fala isso no capítulo 15 de Coríntios, você já leu o capítulo 15 de Coríntios? No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão, e os que ficarmos vivos seremos transformados. Eu gostaria de estar aqui quando Jesus Cristo voltasse, embora eu ache que não vou chegar até lá, né? Mas seria excelente você poder ver pessoas ressuscitar, e você ser transformado em vez de sofrer a agonia da morte. Já pensou? Em vez de eu receber a agonia da morte, eu ter o meu corpo totalmente transformado? Chique, né? Legal, né? Nem todos poderão ou experimentarão isso. O apóstolo Paulo fala assim: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. A palavra dormir que Paulo usa aí é uma figura de linguagem chamada eufemismo. O eufemismo é uma figura de linguagem para amenizar. Em vez de você falar para o camarada assim, bateu as botas, morreu, você fala, descansou, dormiu, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, tá certo? Então o pré-milenismo, ele entende assim, o pré-milenismo clássico, ele entende assim: a igreja arrebata, a igreja volta, reina com Cristo 1000 anos, e depois então julga-se os mortos, os não cristãos, os não de Deus, manda para o inferno, e aí a igreja vai entrar no céu. Coloca 2 momentos de vinda de Cristo, uma para os cristãos especificamente, e uma depois para os incrédulos. Esse é o posicionamento pré-milenista clássico. Aí nós temos o pré-milenismo pré-tribulacionista ou dispensacionalista. O pré-milenismo dispensacionalismo é uma corrente que floresceu a partir do século XIX, indo até o século XX, finalzinho do século XVIII para o século XIX até o século XX. Existe uma Bíblia no Brasil que é inteiramente dispensacionalista, uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield. Eu já vi crente presbiteriano usando essa Bíblia, a Bíblia de Scofield. O conselho que eu dou é: não use. Se você usasse, aquelas partes de baixo não são inspiradas, tá? Então você pode rasurar, ele pode rabiscar. Não use Bíblia Thompson. Não use Bíblia Thompson. Aqui eu vou ser mais taxativo. Para mim, esse posicionamento é herege. Para mim, esse posicionamento é heresia pura. E eu vou explicar por que eu acho que é heresia pura. Porque esse posicionamento aqui, ele faz algumas coisas com a Bíblia que não é correto na interpretação. Eles cortam versículos no meio para encaixar o posicionamento deles. Por exemplo, esse texto que eu citei de Tessalonicenses, quando eles leem esse texto, eles falam aqui assim: porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo restarão primeiro. Está vendo? Primeiro. Vai ter 1000 anos aqui entre o primeiro e depois nós os vivos. Eles encaixam 1000 anos aqui. Está cortando um texto para dizer aquilo que ele quer dizer. A Bíblia não diz que tem 1000 anos aqui. A Bíblia diz que a pessoa vai ressuscitar, nós vamos ver, não precederemos a eles, eles precederão a nós estaremos junto com eles nos ares, e pronto, é o que a Bíblia diz. Mas eles colocam 1000 anos aqui. O pré-milenismo, dispensacionalismo, ele é um posicionamento fortemente judaico. Ele pensa que os judeus terão uma segunda chance de salvação no milênio. Então o posicionamento deles é assim, tem a era da igreja. Eu não estou tocando aqui em todos os pormenores do pré-milenismo dispensacionalismo.
Eu poderia tocar em outros pormenores, por exemplo, como o que eles entendem de igreja, o que eles entendem de Israel, que para eles, por exemplo, igreja é um mistério que estava oculto, é um terreno, é uma coisa que não estava programada, porque era para Deus, para Jesus Cristo vir implantar o reino aqui mesmo. Mas Israel não aceitou o reino, então passou a era da igreja e ainda esse reino vai ser implantado lá no futuro. É isso que eles dizem. O pré-milenismo diz assim, que aconteceu a era da igreja, Jesus Cristo então arrebata os cristãos, esses cristãos, está vendo aquele Tzinho no meio ali? Aquele T que está no meio entre um crê e outro Cristo para baixo? Ali os crentes estão subindo. Esse Tzinho significa que tribulação. Significa que os crentes serão arrebatados durante 7 anos, e eles não passarão por essa chamada tribulação, ou grande tribulação que descreve Mateus 24, 23 e 24, mais precisamente 24, e depois de 7 anos de tribulação, Jesus Cristo volta e coloca 1000 anos aqui na terra. Nesses 1000 anos, a igreja é chamada a evangelizar os judeus, para que os judeus se convertam com vara de ferro, porque o judeu é um povo que tem da parte de Deus um carinho todo especial, e Deus não rejeitou o seu povo, e de alguma forma Jesus Cristo vai salvar Israel, e vai usar a gente, salvo já revestido com o novo corpo, para ajudar na pregação dos judeus. No final, nesse período do milênio, vai haver nascimento de gente, morte de gente, não dos cristãos, não dos salvos que estão evangelizando, não, mas de pessoas vivendo na terra de Deus. No final, então, vai ter a ressurreição dos incrédulos, só lá no final de todo mundo, e aí então vai se instaurar o reino celeste. O pré-milenismo pré-tribulacionista ou dispensacionalista acredita que esses 1000 anos são 1000 anos literais. Então, quem estiver vivendo nesse período vai saber exatamente quando Jesus Cristo vai voltar para julgar os mortos e os vivos. Esses são basicamente os posicionamentos a respeito do milênio. Como eu sabia que aqui teríamos pessoas que estão estudando teologia, teríamos já pessoas que sabem teologia, pelo menos pressupõe que se sabe, né? E pessoas que nunca nem ouviu falar nisso, eu procurei colocar de uma forma bem simples, no jeito mais claro possível, as visões do milênio. Eu queria terminar esse pequeno estudo, meus irmãos, dizendo o seguinte: não importa qual corrente que você siga, tem algumas coisas que todos nós concordamos, entre todas as correntes. Uma delas é que Jesus Cristo vai voltar. A segunda é, pessoas que não estiverem com Deus sofrerão eternamente. Os salvos vão morar com Jesus Cristo, e o único jeito de ser salvo é através de Jesus Cristo. Todos nós concordamos com isso, exceto os dispensacionalistas, porque os dispensacionalistas acham que os judeus, por serem judeus, terão ainda uma segunda chance. Eu penso que o dispensacionalismo é uma corrente altamente semítica, né? Favorece inclusive guerra santa entre Israel e outros povos, achando que através dessa guerra militar que Jesus Cristo pode voltar num momento como esse. Então estão aí as visões acerca do milênio. Espero que você tenha aprendido um pouquinho. Se você ficou com mais dúvidas do que entrou, é um bom sinal. Significa que você aprendeu alguma coisa. Porque esse assunto desperta muitos outros pensamentos na cabeça da gente. Tá bom? Agradeço a atenção. Se você tiver pergunta, tem tempo, pastor? Tem tempo? Se você tiver pergunta, ainda posso continuar respondendo. Mas o que eu tinha para dizer sobre as visões do milênio é isso aí.